de Jesus Cristo. Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela TV Novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Portal da Luz. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. E que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte, junto com o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. No Livro dos Espíritos, bem no capítulo que trata da lei de liberdade, os orientadores espirituais esclarecem que o ser humano tem liberdade de pensar e, portanto, liberdade de agir. Mas como se pode medir as responsabilidades pelas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia? Até que ponto vai o nosso livre-arbítrio? Existe fatalidade nos acontecimentos da vida? Bem, essas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os nossos poderes, que é o livre-arbítrio, o nosso pensamento e a nossa vontade. E para tratar deste assunto, nós convidamos Cláudio Conte. Ele é engenheiro nuclear e expositor espírita. Obrigada, Cláudio, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós ficamos muito felizes de estar aqui novamente. É sempre um prazer estar com vocês, essa equipe maravilhosa da TV Nova Luz. E a felicidade é de poder contribuir, mesmo que singelo, de uma forma singela, esse trabalho grandioso que vocês fazem aqui. Olha, gente, o Cláudio, ele está conosco sempre na TV Nova Luz. Ele é responsável por uma série de videoaulas que você pode acessar no nosso acervo. São videoaulas preciosas, onde o Cláudio nos traz o resultado de décadas da sua pesquisa, dos seus estudos em torno da doutrina dos espíritos. Agora também está conosco aqui, via Skype, Edwin Bravo. Ele é coordenador do Conselho Espírita Internacional para a América Latina e para o Caribe. Edwin, que alegria contar com você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado por a invitação para conosco. Pido perdão por o portunhol, mas tendré que falar em espanhol para quando as coisas que queiram ser dichas com maior claridade. Mas estamos muito felizes por o trabalho que vocês fazem para sembrar a luz em todo o nosso mundo. E eu vou aproveitar a presença do Edwin aqui conosco para que ele nos fale como é que está o movimento espírita por outras plagas. Fala aí conosco como é que está o movimento espírita por aí, Edwin. En realidad, en el área centroamericana está un desarrollo pero muy grande del aspecto espiritual y preferentemente doctrinario. Debemos de tener bien claro que la doctrina espírita está basada en las obras básicas de Allan Kardec y estas son las que tenemos en divulgación. En nuestra área nosotros tenemos el estudio sistematizado de la doctrina espírita, así también como la educación mediúmnica y lo más importante para nuestra área, en este momento acabamos de desarrollar el segundo Congreso Espírita Juvenil de toda el área, donde participó Cuba, participó México, participó Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. Un congreso únicamente de jóvenes que están devotados ya al conocimiento de la doctrina espírita. Nosotros en Guatemala tenemos conferencias trimestrales cada 3 meses y tiene una audiencia entre 500 y 1.200 personas cada 3 meses. Así que estamos constantemente en el desarrollo. Importante recordar que en el área de Cuba no existía nada y ahora es uno de los lugares donde tiene más cantidad de centros espíritas en toda América, es Cuba donde está en este momento.
Gente, olha, é uma emoção muito grande. Eu não sei o que vocês estão sentindo aí, vocês estão nos assistindo, mas eu estou aqui muito emocionada de ver esse depoimento do Edwin. E eu gostaria de falar a você que nós estamos, assim, alegres demais de ver que todo esse trabalho está sendo realizado, tantos jovens se reunindo, renovando as energias para que possam dar continuidade a esse projeto de amor renascido na doutrina dos Espíritos por Jesus. Que coisa boa! E nós estamos conversando aqui, vamos começar inicialmente a falar com Cláudio Conte sobre esta lei de liberdade que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos ter as nossas escolhas. E é em virtude disso que tanto bem também está sendo realizado, né, Cláudio? Decorrente desse bem que existe em nós, porque nós temos às vezes uma tendência a considerar que nós, espíritos de um mundo de expiações e provas, ainda vibramos no mal ou apenas no mal. Existe uma parcela ainda de mal em nós, se é que nós podemos nos referir dessa forma. Mas quando o espírito atinge o estado de expiação, um estado que está pronto para expiar as próprias faltas, significa que ele já atingiu uma certa maturidade, ele já atingiu um certo grau de entendimento. E com isso, obviamente, já deixou aflorar em si próprio o bem que é inerente ao espírito, que está vinculado ao seu processo de criação, que afinal de contas somos obras de Deus, então, portanto, nós trazemos o bem intrinsecamente em nossa estrutura. Então, o espírito, quando ele atinge a condição de expiações e provas, ele já tem um grau de desenvolvimento relativamente considerado. E isso, obviamente, pode ser trabalhado ou deve ser trabalhado pelo espírito, privilegiando essa tendência para o bem e, obviamente, em detrimento dessa tendência que nós ainda trazemos em nós para o mal. Eu gostaria de perguntar para o Edwin, você está nos ouvindo aí via Skype, Edwin? Ele está diretamente da Guatemala e o Edwin é o responsável pela coordenação do Conselho Internacional Espírita na área da América Latina, na área do Caribe. Você está nos ouvindo? Sí, estamos completamente de acuerdo con lo que dice nuestro entrevistado, porque tenemos que recordar una situación especial. Ninguna filosofía ni religión que practique el amor de Jesús nos explica la relación que existe con el libre albedrío. Desde el hecho que el espíritu viene y elige un cuerpo que tiene una genética especial, ya empieza esa maravillosa transición, porque tenemos las necesidades de poder aumentar el bienestar durante esta reencarnación. En estudios de neuroimágenes nos damos cuenta que en el lóbulo frontal del cerebro logramos tener cambios e incluso en los electroencefalogramas logramos saber cuando las personas que están pensando bien y mal van modificando estas condiciones. De hecho, el libre albedrío nos da una cosa importante, la decisión. Y la decisión que cada uno de nosotros tomamos es a diario y es únicamente para el bien. No podemos seguir manteniéndonos en el fabuloso karma de que venimos negativizados. No hemos nacido para el mal, hemos nacido para evolucionar. Isso é muito interessante, essa questão, e nós sempre começamos a nos remeter no fato de que o livre-arbítrio também está condicionado à nossa responsabilidade pelas consequências das nossas decisões. Nos fala um pouco sobre isso, né? Até que ponto nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas nossas escolhas? Nós somos completamente responsáveis pelas nossas escolhas, né? Porque quando a gente atinge um grau de maturidade, nós já temos a capacidade do discernimento. O discernimento, na verdade, é o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio nos proporciona condições de escolha, ou nos dá condições de escolher num determinado sentido ou no outro sentido. Apesar de parecer que não, a gente encontra o livre-arbítrio até nos animais. Porque, afinal de contas, quando um animal decide ir numa direção ou na outra, ele o faz analisando o ambiente e então ele decide. Aquele conceito de que o animal era
uma marionete sendo dirigido pelo seu instinto, ele já vem perdendo força. Os experimentos realizados com os animais já vêm demonstrando que esses animais têm uma capacidade intelectiva bastante grande e a capacidade de escolha também. Então nós vemos que o livre-arbítrio, ele começa já nos seres que ainda, na terminologia kardeciana, inferiores da criação. A diferença é que, como o Livro dos Espíritos deixa claro, eles não estão sujeitos aos processos expiatórios decorrentes dessas escolhas. Enquanto que já no reino nominal, nós já estamos sujeitos aos processos expiatórios, decorrentes também dessas escolhas. Então, muitas vezes, diante da situação, nós tendemos a tomar uma decisão ou outra dependendo dos interesses pessoais. O estudo da doutrina, o que a doutrina ela promove em nós, ou nós devemos buscar nessa doutrina esse desenvolvimento? É privilegiar o benefício para o espírito e não benefício para a matéria. Mas no final, nós sempre tomamos nossas decisões baseadas nos nossos interesses. Agora, se meu interesse ainda está nas questões pessoais, é uma coisa. Se meu interesse está nas questões do espírito, no meu processo evolutivo, aí é outra coisa. Mas o ponto de partida é sempre o mesmo. Eu tomo minhas decisões baseadas no meu interesse. O que a gente precisa questionar é qual é o nosso interesse. Se é na área espiritual ou só ligado à matéria. Ou só ligado à matéria. Agora, como nós estamos todos juntos e misturados aqui, nós encontramos encarnados na Terra espíritos que estão em experiências primárias de evolução, enquanto que o outro já tem uma maturidade do senso maior, do senso moral maior. As consequências das decisões para um mesmo ato, um ato semelhante, seriam as mesmas? A gente pode responder essa pergunta baseado no que a gente falou ainda agora, né? O Livro dos Espíritos nos diz que os animais não estão sujeitos ao processo expiatório. Por quê? Apesar da possibilidade de escolha, eles ainda têm um entendimento limitado das consequências das suas escolhas, certo? Quando se vai falar já no reino nominal, dependendo da capacidade de entendimento do indivíduo, ele consegue compreender as consequências das suas escolhas. Muitas vezes, o indivíduo não quer ver as consequências. Isso é diferente de não saber as consequências. Então, como nós já somos espíritos de um mundo de expiações e provas, nós já sabemos as consequências das muitas coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas a gente procura não enxergar essas consequências. E, obviamente, vão vir as consequências no sentido de processos expiatórios, as consequências em nós, da falta de análise das consequências das nossas ações. Não sei se ficou complicado, mas... Não, mas deu para a gente entender. Edwin, você está na escuta? Está nos escutando? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você com relação ao destino. Algumas pessoas dizem que, na realidade, nós não temos livre-arbítrio porque tudo já está programado por Deus. É assim? No necesariamente. Lo que ocurre es que sí hay una programación al respecto de las pruebas que debemos de nosotros sustentar. Es como entrar a una escuela. Hay pruebas para el primer grado, segundo grado y tercer grado, pero en realidad el estudiante va haciendo un autoconocimiento, un autoaprendizaje. Por esa razón, algunas veces nosotros tenemos que repetir el grado académico varias veces. De igual manera ocurre, se nos pone la prueba y nosotros tenemos que hacer la elección, la decisión, como muy claramente lo explicaba hace un momento, depende de los intereses. El interés que nosotros vamos a tener va a depender mucho de nuestra escala espiritual y nosotros tenemos definitivamente toda la posibilidad de cambiar nuestro destino, día con día, desde este minuto, desde este momento. Yo quiero ser feliz, en este preciso momento yo voy a ser feliz, pero si yo me dejo únicamente a la idea de que va a ocurrir lo que me tiene que ocurrir, no estoy tomando acción de mi libre albedrío, de mis decisiones, de mi razonamiento y por supuesto de la bondad de Dios para poder hacer mejor las cosas.
Muito bem. Bem, olha só, nós temos uma questão muito grave, talvez a mais importante de todas, que é a questão do pensamento. Nós temos liberdade de pensar, ninguém pode nos tolir o pensamento. No entanto, será que o pensamento traz consequências? O que a doutrina nos fala a respeito? Conte. O pensamento, ele é o agente que vai causar o impacto do lado de fora. Vamos tentar explicar mais ou menos o que a gente quer dizer. Porque muitas vezes nós confundimos processos mentais com o pensamento. Os processos mentais em si são a elaboração da informação que ocorre na nossa estrutura psíquica. Agora, o pensamento é a exteriorização desses processos mentais. E essa exteriorização, ela vai carregar consigo tanto energia quanto a informação. Então é essa informação que vai causar impacto na parte externa, tanto no próprio corpo físico do indivíduo, quanto no ambiente em si. Então, a partir do momento que nós considerarmos o pensamento como uma exteriorização de energia, que carrega consigo uma determinada qualidade e uma determinada quantidade, tudo aquilo que pensamos vai ter um impacto no exterior. Quando a gente fala exterior, nós estamos falando perispírito, corpo físico e ambiente propriamente dito. Os processos mentais são o processamento da informação em si, que é produzida ou proporcionada pelo espírito. Então, a partir do momento que um processo mental seja considerado como inadequado, a partir do momento que ele é tentado conter esse processo mental no seu nascedouro, ele não vai trazer consequências, porque essa exteriorização de energia vai ser de uma baixa quantidade. Então, quer dizer que eu explicar. estou entendendo, nós podemos analisar as coisas, porque tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero nem pensar em coisas negativas. Mas, ora, nós temos que analisar os desafios, nós temos que analisar os problemas, para que possamos elaborar uma forma de solucioná-los e depois focar não mais no problema, mas na solução que eu vou definir a cada dia que passa, um pedacinho daquela solução eu vou botar em ação. Não é isso? É. Então, eu também tenho que pensar coisas que não são agradáveis. Eu vou até perguntar para o Edwin. Edwin, qual o poder do pensamento? Será que o pensamento exterioriza uma energia que atrai situações com vibração semelhante? Definitivamente que sí. Tenemos que considerar que cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, las inmunoglobulinas, los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo disminuyen. Y cuando nosotros somos positivos, estas aumentan, al punto de curar cánceres y hacer muchas cosas que entre comillas se llama milagroso. Pero no es más que el efecto del pensamiento aplica en las neuronas, atraviesa todos los sistemas nerviosos y molecularmente actúa a nivel celular, haciendo que la persona esté positiva. Si esto lo logra en el agua, en los objetos, en las células vivas, evidentemente cuando explota hacia afuera, logra mantener incluso una esfera alrededor nuestro, de nuestro hogar, de nuestro centro espírita y claro, de nuestra comunidad, esa positividad que nosotros tenemos. Lo que sucede es que nosotros creemos que esto no es así porque no lo vemos, pero todo es a nivel microscópico y de bioenergía, en la cual está completamente ya científicamente apoyado por investigaciones, que ese poder del pensamiento tiene efecto sobre la materia. É muito interessante isso. Existe uma nova ciência chamada de psiconeuroimunologia, que atesta que os nossos pensamentos, eles fazem com que as nossas glândulas, enfim, todo o nosso corpo comece a produzir elementos bioquímicos que se derramam no nosso corpo. Isso pode, um pensamento reiterado em coisas negativas, angustiantes, aquela pessoa que só pensa negativamente, ela pode gerar
uma doença física ou um descontrole, alguma síndrome? Nessa situação, nós vamos combinar a vontade com os processos mentais. Então, quando se elabora um processo mental, exatamente porque de uma curiosidade, analisando um problema ou analisando alguma coisa positiva em si, esse processo de introspecção e análise, ele se faz necessário para que o espírito entenda o que acontece consigo mesmo, o que acontece ao seu redor. Então, enquanto se mantém numa situação de análise, de introspecção, a gente pode analisar qualquer coisa, porque senão a gente vai ter medo de pensar e analisar coisa ruim ou falar de coisa ruim, coisa que não é boa. Porque não existe a vontade de algo se concretize. Então, a exteriorização de energia na forma de pensamento, ela é minimizada. E com isso traz muito pouco efeito para o exterior, trazendo mais uma mudança mais drástica no interior. Significa, a partir do momento que o espírito em si, nos períodos de introspecção, faça uma autoanálise, veja todos os seus processos que precisam ser reavaliados e refeitos. Os processos no exterior, especialmente atualmente que a gente anda por um período bastante conturbado na política, na economia, essa elaboração desses processos só faz com que o espírito consiga uma melhor estruturação, mas uma estruturação da sua estrutura psíquica. Então a estrutura psíquica ela vai se manter mais sólida, mais coesa, mais bem definida. E com isso, obviamente, fortalece o espírito nesse sentido. A exteriorização, ela fica minimizada, porque o espírito não tem a vontade de realizar algo ou de impor alguma coisa. A partir do momento que a esse processo mental seja associado uma determinada vontade, e a vontade a gente vai interpretar como a disponibilização de energia, na forma como Jung define vontade, eu tenho vontade de determinada coisa, então significa que eu disponibilizo energia naquele sentido. Aí esses processos mentais, eles já têm uma carga energética associada. Com essa carga energética associada, essa exteriorização, ela vai ter uma grande quantidade ou pouca quantidade, dependendo da vontade ou da energia que foi disponibilizada. E com isso, consegue sim interferir no ambiente. Por ambiente é perispírito, corpo físico e o próprio ambiente em si. Então, esses pensamentos negativos, vamos dizer assim, que perduram no tempo, parte do princípio que uma quantidade de energia está sendo disponibilizado ao longo desse tempo. Então, essa energia, ou melhor, essa qualidade energética começa a interferir de uma forma contínua na estrutura orgânica e, obviamente, vai trazer consequências. Assim como pensamentos positivos, né, de bem-estar, buscando soluções para problemas, porque pensamento positivo não é só ficar pensando coisas boas, né? Mas ter aquela disposição para buscar soluções, aquele estado de ânimo, sabendo que as coisas vão acontecer e podem ser solucionadas, traz um bem-estar para o espírito e, consequentemente, vai ter essa energia exteriorizada, trazendo benefícios para perispírito, corpo físico e o ambiente que o cerca. Muito bom. Gente, isso é muito importante para a nossa vida, para a construção da nossa existência cada dia mais saudável e mais feliz. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas antes fique com o musical Aos Pés do Monte, com Tim e Vanessa de Minas Gerais.
Nós estamos de volta. Chega aqui, deixa eu falar um papo aqui entre nós dois. Ou entre nós duas. Você sabe de onde vêm os recursos para manter a nossa TV Nova Luz? Você sabe quem custeia a remessa de CDs, DVDs, livros e revistas espíritas para todo o Brasil e para 15 países? Olha, gente, saiba tudo sobre o Clube de Arte. Entre no site, é clubedearte.org.br ou ligue para 0 Operadora 21 3017 9800. Gente, eu vou repetir esse número. 0 Operadora 21 3017 9800. E aí você pode se associar, você pode receber todos os lançamentos e ainda ajuda a manter os projetos de divulgação da arte espírita e de obras sociais por todo o Brasil. Faça parte dessa família, a família Clube de Arte. Há mais de 10 anos eu procurei me integrar a respeito desse movimento, desse projeto, me encantei e olha, estou aqui, voluntária, feliz, assim, porque sei da importância desse projeto. Então vamos nos unir. Procure conhecer mais. Você vai se apaixonar como eu me apaixonei. Muito bom. E eu estou aqui conversando com 2 tarefeiros amorosíssimos do movimento espírita no Brasil e no mundo. Olha só, nós não estamos agora vendo apenas no Brasil. Aqui eu estou com o Cláudio Conte, que é pesquisador espírita, engenheiro nuclear, há décadas dedicado principalmente aos estudos da área da mediunidade, que ele apresenta com tanta profundidade nas videoaulas que você pode acessar aqui na tvnovaluz.com. Mas eu estou também com o Edwin Bravo, que ele coordena a atividades do movimento espírita internacional na América Central, gente. México, Caribe, Guatemala, gente. Eu até gostaria de conversar, Edwin, você é responsável pela coordenação do movimento espírita na Guatemala. Nos fale um pouco sobre essa tarefa tão bela. En realidad, en Guatemala, el carisma de la población de estar siempre con Dios a su lado, de tener a Jesús como un modelo y guía, ha hecho que desde las civilizaciones antiguas como la maya se tenga la idea que ya hay un supramundo y un inframundo y que nosotros no morimos, sino que continuamos nuestra vida e incluso hay reencarnación. De hecho, está en la genética del guatemalteco. Que coisa impressionante, né, gente? Olha, nós perdemos agora a conexão com o nosso querido Edwin, mas en el medio ambiente de Guatemala, de saber que existe una vida más allá. Por lo tanto, es mucho más fácil para muchas personas el poder saber qué es lo que logran hacer después de morir. Entonces, cuando hacemos la educación espírita, es muy bien recibida el hecho de que nosotros podamos llevar amor y la caridad necesaria a través de la educación espírita. É o Evangelho de Jesus, né, Edwin, renascido na doutrina dos Espíritos, que nos dá condições de entender com maior profundidade os ensinamentos de Jesus. Acabou-se a morte, sabemos que nós somos imortais e se abre então uma nova compreensão, porque quando nós lemos o Sermão da Montanha, quando nós lemos nos Evangelhos os ensinamentos do Cristo, quando, com base nos esclarecimentos da doutrina espírita, aí se abre uma nova forma de ver a vida, de conhecer Deus e a nós mesmos. Eu fico muito emocionada em saber desse movimento maravilhoso. Vocês estão de parabéns. E eu estou aqui conversando com esses 2 representantes tão dedicados ao movimento espírita. E nós estamos conversando sobre algo muito significativo em nossas vidas, que é o poder da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, o poder das nossas escolhas, o poder do nosso pensamento. E eu vou agora lançar essa pergunta ao querido Cláudio. Cláudio, nós estávamos falando sobre os processos de construção do pensamento
que não são processos fáceis, porque nós precisamos analisar as situações e nos conhecer a nós mesmos, observar qual é o nosso comportamento no mundo, o que está nos mobilizando a agir de tal forma ou qual forma. Nos fale sobre o pensamento como forma de autoconhecimento. Então, ao invés de falar de pensamento, a gente vai falar de processos mentais. Vamos lá. Certo? Porque eu gosto de fazer a distinção de que processo mental é o processo que ocorre intrinsecamente ao espírito, ou interior ao espírito, à estrutura mental do espírito. E pensamento é o que exterioriza. Aquilo que exterioriza é que vai causar o efeito no ambiente. Existe uma abordagem que é a hierarquização mental. Essa hierarquização, ou a forma como nós trabalhamos os nossos processos mentais, ele pode se dar horizontalmente ou verticalmente. Horizontalmente é aquele indivíduo que se mantém fixo nos seus padrões mentais e não entra em contato com conceitos novos, porque aquela zona é a sua zona de segurança. E obviamente que qualquer informação que pode ser contrário àquilo que ele cultivou muitas vezes durante anos, causa um certo temor de chegar à conclusão que ele estava errado. Então mantém um processo mental horizontal, sempre trabalhando com os mesmos conceitos, não buscando coisas novas. A nossa área de conforto. É a área de conforto. E você tem o trabalho de hierarquização mental no processo vertical. Nesse processo vertical, o indivíduo sempre busca informação nova. Agora, a informação nova não significa que eu vou assimilá-la como uma verdade. Então, não é porque eu entrei em contato, ou conversei com você, por exemplo, você me traz uma informação que eu vou assimilar aquilo como uma verdade. Mas eu posso considerar essa informação e avaliar com toda a informação que eu já tenho disponível comigo. E aí eu posso chegar à conclusão de que a sua informação está errada, está mais ou menos certo, ou está certo, e a minha informação, o que eu já tinha em mim estava equivocado, está mais ou menos certo, está certo. A partir do momento que eu comparo duas informações, ou informações de origens diferentes, eu posso fortalecer o meu conceito ou eu posso mudar o meu conceito. Nenhuma das duas situações é errada ou é certa. O importante é que eu sempre compare os meus conceitos com conceitos diferentes ou ideias novas, para eu aprimorar os conceitos que existem em mim. E com isso eu não preciso temer informação nova, porque eu estou disposto a mudar. Eu não me considero o dono da verdade absoluta. Ou eu não considero que tudo que eu sei e tudo que eu fiz até hoje tem que estar certo. Então, a partir do momento que eu aceite essas mudanças, essas transformações, eu posso entrar em contato com conhecimentos novos e, com isso, eu aprimoro os meus próprios conceitos, meu próprio conhecimento. Aprimorando esses conceitos e esse conhecimento, eu aprimoro os meus processos mentais. Então, muitas vezes, processos que estavam isolados, 2, 3 processos que estavam isolados, a partir do momento que eu assimilo uma informação diferente, eu posso juntar esses três processos que estavam isolados. E com isso, formando um processo de um nível, um grau maior, mais aprimorado. E com isso a gente vai hierarquizando nossos processos mentais, mudando de nível, a partir do momento que eles vão sendo cada vez mais aprimorados. Com isso, me viabiliza, obviamente, melhor entendimento do contexto, de mim mesmo e do contexto onde eu me encontro. Então, meus irmãos, nós precisamos aprimorar os nossos processos mentais para termos mais lucidez a respeito da vida, de nós mesmos, podemos ter uma utilização mais correta do nosso livre-arbítrio. Existe uma obra, além da obra linda de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que trata sobre essa questão. Existe um livro fantástico que eu sugiro àqueles que queiram aprofundar
aprofundar conhecimentos acerca desta matéria, que é um livro de Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec, escreveu obras fantásticas. Essa é uma delas, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Está lá o estudo sobre o pensamento, estudo sobre a vontade, estudo sobre o livre-arbítrio, de uma maneira muito lúcida. E Leon Denis é um dos espíritos orientadores da nossa TV Nova Luz. Eu vou perguntar ao Edwin Bravo, você está na linha aqui conosco, Edwin? Sí, estamos acá. Eu gostaria que você nos falasse sobre o poder da vontade. La voluntad es necesaria y es un mecanismo para que esos procesos mentales de los que estamos hablando puedan activarse. No debemos de olvidar que todo ser humano necesitamos tener salud mental. Es imprescindible que cuando nosotros encontremos una patología en cualquiera de nuestros hermanos o de nosotros mismos, vamos precisando la orientación para que esos procesos mentales se den. Entonces, cuando la voluntad se integra al raciocinio de la persona, puede orientar totalmente en beneficio de todos nosotros, ya que cuando el ser humano encuentra el camino correcto a través de la espiritualidad, porque nosotros entendemos que hay tres diferentes formas. Primero, el aspecto puramente genético, orgánico del ser humano. Tenemos el aspecto psicológico e incluso psiquiátrico de nuestras condiciones patológicas que nosotros vivimos. Y tenemos el aspecto espiritual. El proceso de todo el pensamiento, la interrelación de todas estas condiciones, hacen que finalmente uno tome una voluntad. Y esa voluntad realmente se expresa a diario desde el momento en que nosotros nos levantamos, ya que nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Me levanto? No me levanto. ¿Me suicido? No me suicido. ¿Provoco un aborto? No provoco un aborto. Esa voluntad hace que realmente haya una expresión y haya un crecimiento, no solo humano, sino espiritual. Olha, é tão importante essa questão do pensamento que ela mobiliza, um pensamento mobiliza as nossas emoções. Tem pessoas que acham que temperamento é destino. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas se sentem muito angustiadas porque se percebem muitas vezes explosivas, com tendências à tristeza, à angústia ou à raiva, trazem muitas vezes mágoas e ressentimentos. Com a utilização do pensamento para o autoconhecimento, ao identificarmos essas emoções em nós que são próprias de todo ser humano, nós teremos condições de neutralizá-las, educá-las e assim caminharmos com maior felicidade no mundo? Sim, isso é bastante interessante, essa sua colocação. Porque essa vontade, ou vontade a gente traduzir na forma de energia, todos nós temos. A energia existe em nós, em mim, você, em todos, essa energia psíquica, que Jung chamou de libido, libido no conceito de energia. Então, todos nós temos essa energia. E por isso, né, fazendo uma parte, por isso que se fala que precisa transformar a energia sexual em energia criadora. Então, muitas vezes se interpreta que essa energia deve ser voltada para artes, por exemplo, porque quando se fala em criação, se pensa muito em arte. Mas não necessariamente. O processo de criação, ele ocorre em vários sentidos. Até quando eu me transformo, eu estou criando alguma coisa nova. Porque, afinal de contas, eu existia de uma determinada forma, seja explosivo, depressivo e etc. A partir do momento que eu canalizei uma determinada energia para essa transformação, eu criei algo novo. Nem que tenha sido eu mesmo, com uma forma mais branda, por exemplo, se eu era explosivo, ou mais otimista, se eu era depressivo. Então, a utilização dessa energia excedente, que é voltada para uma determinada direção, se nós conseguirmos canalizar na outra direção, nós conseguiremos, então, focar naquilo que nós desejamos. Muitas vezes, isso é um erro muito comum, a gente percebe o indivíduo tentando conter características que ele não gosta. Conter características que ele não gosta em si mesmo, eu diria assim que é molhar na chuva ou enxugar gelo.
porque é alguma coisa que não logra um resultado satisfatório. Porque ele fica focado com a mente naquele ponto que ele não deseja. Então, aonde está o pensamento ou o processo mental voltado? Para aquilo que ele não deseja. E com isso ele vai fortalecendo a energia numa determinada direção. Que não é aquela que ele quer. E não é que ele quer. E ele só fortalece um determinado ponto que ele não está satisfeito. A partir do momento que o indivíduo passa a focar sua mente na direção que ele deseja, então ele já vai dando uma outra qualidade para a sua energia, a energia que ele deseja. E com isso, o processo de transição se dá mais facilmente, porque é um processo natural. Ninguém consegue fazer com que uma determinada energia de uma qualidade específica desapareça. Essa energia não desaparece. Ela vai ficar ali existindo. A energia enquanto quantidade, ela não vai desaparecer. Então, o que é preciso? Mudar a qualidade dela. E como eu mudo? Focando na qualidade que ela já tem ou focando na qualidade nova que eu desejo que ela tenha? Então, na hora que eu me ocupo pensando no que eu gostaria de ser, essa energia já vai naturalmente se modificando. É óbvio que isso não ocorre no estalo, né, de uma hora para outra. Isso pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, uma encarnação inteira. Mas é o processo de transformação da qualidade da energia. Gente, isso é extraordinário, porque quando a mente foca naquilo que a gente não quer, mais a gente atrai aquilo que nós não queremos, porque a mente tende a integrar aquilo que ela foca. Se eu estou só focando naquilo, mas quando eu identifico o que eu não quero, mas eu começo a focar na energia oposta, eu não quero ser impaciente, eu me percebo muito impaciente com a minha mãe, com meu marido, com meus filhos, enfim. Mas eu vou focar agora na serenidade, na paciência, vou buscar exemplos de paciência, vou na hora da minha meditação e oração, pedir aos benfeitores espirituais que me inundem com a energia da paciência e vou focando na paciência, daqui a pouco a paciência já está integrando o meu jeito de ser. O que você pensa sobre isso, Edwin? O que você pode nos trazer da sua experiência para essa conclusão fabulosa da nossa vida? Definitivamente esto es un proceso que comienza desde el nacimiento. El hecho de que nosotros olvidemos nuestra reencarnación anterior, cuando esta energía que no ha cambiado persiste con esas taras y lagunas tenebrosas que traemos de nuestro mundo espiritual, olvidamos por un momento, viene la maravillosa escuela del hogar, que si está dotado de semillas de amor, de caridad, de positividad, de humildad, de baja del ego, hace que nos vayamos estructurando hasta los 7, 8 años. Posteriormente nosotros empezamos la explotación de la adolescencia, donde empieza a salir toda esa energía y cómo nosotros, si orientamos a ese joven, logramos hacer de que encarrile nuevamente hacia el amor y la paciencia. La meditación es una de las mejores herramientas para nosotros en esa fase poder lograr llegar hasta ellos. Adicionalmente, nosotros nos damos cuenta que cuando la orientación que se tiene del hogar y que da fruto en el adulto mayor, logra tener esa posibilidad de enfocarnos realmente a través del pensamiento y lograr transformarnos esa energía que nosotros somos, que nosotros traemos y que logramos hacerlo básicamente enfocándonos en el bien y en el amor al prójimo. Muito bom, muito bom. E aí, Cláudio, infelizmente, olha, a equipe de produção já está me avisando que nós chegamos nos nossos momentos finais. Que momentos bons nós passamos aqui, refletindo sobre assuntos tão significativos para a construção da nossa felicidade. Quais as suas recomendações finais para aqueles que estão nos assistindo? As recomendações finais é cultivar a paciência, cultivar a tranquilidade. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Aí só lembrando o dizer de um yogi oriental, em que ele se referiu à mente no início, quando o indivíduo começa o processo de meditação, ele se referiu como mente macaco. A mente macaco porque ele fica pulando
de ponta em ponta, de galho em galho, É de pensamento em pensamento, pensamento. né? A gente às vezes se perde do foco. E se a gente tentar conter, a gente vê que não conseguimos conter a mente. A mente não é alguma coisa que se contém, mas é alguma coisa que se doma ao longo do tempo. É educar, né? Exatamente. Então essa energia ainda muito confusa, ela precisa ser gasta. Então deixa nos momentos de início dos processos de meditação, deixa a mente pular, deixa ela pulando, pulando, pulando e vai repetindo sem entrar em conflito por causa disso. E com o tempo vai passando, essa mente vai naturalmente se aquietando. Muito E a bom. gente espera então que todos nós consigamos um dia atingir um estado de mente pacífica. Vamos conseguir. Muito obrigada, Cláudia. A gente vai conseguir, agradecidos também pelas suas Eu orientações, que viu? agradeço a oportunidade de estar aqui. Gente, a Edwin Bravo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa e abrir para você trazer suas palavras finais àqueles que nos assistem. En realidad, nuestro objetivo en esta tierra es la evolución y lo vamos a lograr solo si nuestra inquietud va hacia allá. Pero no olvidemos que la ayuda espiritual, la oración y seguir lo que Jesús nos ha orientado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, conocernos a sí mismos, nos va a dar el camino correcto hacia la orientación del bien y el amor. Edwin, recebe aí todo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, que Jesus continue abençoando toda a tarefa maravilhosa que você e os companheiros deste local estão realizando em seu nome. Olha, o Fábio Peruso acaba de falar aqui no meu ponto que vocês vão começar a receber brindes, tá? 30 brindes do Clube de Arte para que vocês possam, através da doação ou da venda desses brindes, acompanhados da revista Cultura Espírita, vocês possam, além de multiplicar os conceitos doutrinários, conseguir alguma verba que possa ajudar na continuidade dessa tarefa tão bela que vocês estão realizando aí. Não esquece de mandar o endereço, tá bom, pra gente, quando a gente sair do ar, tá bom? Tá bom, tá bom. Suas palavras finais. Decirles a todas aquellas personas que el día de hoy tienen tristeza, que están perdidos sin un objetivo en la vida, que no hay cosa más maravillosa en la vida que estar aquí en la tierra evolucionando, viendo las bellezas de las flores, ver el comportamiento de los animales y por demás poder tener la posibilidad de estrechar a ese prójimo que tenemos a la par de nosotros, que a veces no lo amamos. Muito obrigada, Edwin. Um beijo no seu coração e de todos. E obrigada a você, amigo querido, amiga querida, que estiveram aqui conosco nesses momentos de paz. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo programa.